Marcos capítulo 15. Jesus perante Pilatos. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E amarrando Jesus, o levaram a entregar a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, diz-lhes: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testifico contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinados, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Queres que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fossem soltos antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhe disse outra vez: Que queres, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E ele cada vez mais clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lá puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos o adoravam. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. A crucificação. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E, havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre eles sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrito a sua acusação: Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda, e cuspiram-se a escritura, e cumpriam-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemaram dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, dizia: Eis que chama por Elias. E uns deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirava, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé.
as quais também o seguiam e serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém, à sepultura de Jesus. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, às vésperas do sábado, e chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou no sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Um extraordinário dia maravilhoso na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém.